O Peugeot 5008 talvez não seja um SUV tão buscado e tampouco é a primeira opção quando se fala de SUV com 7 lugares. Apesar disso, é uma escolha excelente para quem procura um carro luxuoso, potente, com muitos equipamentos e tecnologias de ponta, sem abrir mão do conforto e muito espaço para levar toda a família. E apesar dessas características, ele consegue custar o mesmo ou até menos que diversos SUVs inferiores do mercado de usados. Fique no vídeo até o final e conheça mais detalhes sobre o 5008, incluindo o custo de manutenção e o seguro. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Então, bora para o vídeo. O 3008, de certa forma, foi e é um SUV muito conhecido e procurado atualmente no mercado de usados, principalmente nesta última geração, que de longe tem um dos melhores custo-benefício, pelo menos no mercado de usados. Até na primeira geração, que foi lançada por aqui, é um ótimo carro, mas hoje em dia precisa ter muita atenção na hora de comprar um, já que é um carro que ficou de certa forma barato e com isso muitas pessoas acabam comprando esse carro, mas esquecendo da parte do custo de manutenção, que apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, não é barata, e muitas pessoas acabam negligenciando. Com isso você encontra diversas famosas bombas no mercado de usados, por isso que deve ter atenção na hora de comprar um carro como esse. Já o 5008 existe há um certo tempo em outros países, até mesmo na primeira geração. Também era um carro baseado no 3008, mas infelizmente não chegou ao nosso mercado. Como uma alternativa, tivemos o C4 Picasso, que era um carro bem parecido, só que com a casca da Citroën, mas a mecânica e plataforma eram as mesmas. O 5008 de segunda geração foi lançado aqui no Brasil quase 2 anos depois do 3008, em 2018. Apesar do relativo sucesso do irmão menor, o 5008 acabou não fazendo muito sucesso e saiu de linha logo em 2020. E era um carro que de certa forma fazia sentido. Custava cerca de R$16 mil a mais que um 3008 Griffpack. Enquanto o 3008 custava em média R$144 mil com 0 km, o 5008 passava a custar R$160 mil. Não era uma diferença tão grande de preço se você levar em consideração que é um carro um pouco maior e com opção de 7 lugares. Tanto que na época muitas pessoas deixaram de comprar o 3008 para ir direto para o 5008. Porém, ao mesmo tempo que essa troca fazia algum sentido, também não fazia. Isso porque tínhamos exatamente os mesmos carros, com as mesmas especificações e equipamentos. Então, de certa forma, foi um copia e cola entre o 3008 e 5008. Maior diferença realmente é a opção da última fileira de bancos, totalizando 7 lugares, enquanto o 3008 tem 5. Mas em relação a tecnologias, equipamentos, mecânica, estamos falando do mesmo carro. Infelizmente esse modelo saiu de linha aqui no Brasil e não se tem confirmação se um dia o modelo voltará a ser importado, o que eu acho muito difícil. Isso significa que infelizmente não existem muitas unidades disponíveis no mercado de usados. Em 2019, que foi o ano em que ele foi lançado, vendeu apenas 440 unidades, e em 2020 vendeu apenas 141 unidades, o que torna difícil encontrar um modelo hoje em dia. O 5008 foi lançado em 2 versões, sendo a Griff e a Griffpack. São versões bem parecidas. A maior diferença entre elas são os equipamentos de assistência semi-autônoma. E atualmente acaba valendo muito mais a pena direto para essa versão de topo, isso porque entrega esses itens a mais, porém custa praticamente o mesmo no mercado de usados. Então não faz sentido ir direto na versão Griffpack, não que não seja boa, porém visando melhor custo-benefício, a Griffpack se destaca. Como o 5008 é basicamente um 3008, temos praticamente as mesmas características. Uma delas é o design, que é fenomenal neste carro. Aliás, em 2017, eles receberam diversos prêmios na Europa. Um deles foi do carro do ano e também recebeu o prêmio de design. Realmente é um carro que merece esse prêmio, até porque é um carro com design muito atual, mesmo sendo apresentado há 7 anos atrás. Falando mais um pouco sobre o design do 5008, em sua dianteira ele carrega a identidade visual da Peugeot daquela época. Atualmente já é uma identidade que ficou um pouco para trás. Mas sendo sincero, ainda prefiro o design dessa geração aqui, desse modelo. Acho mais autêntico, principalmente pela grande grade que tem um acabamento com elementos cromados. Com certeza o que mais chama atenção é o seu conjunto óptico. Além dos faróis terem um design muito bonito, a tecnologia adotada nesse conjunto é bem legal.
Os faróis possuem iluminação Full LED, tem luz diurna em LED e tecnologias bem legais, como projetores direcionais, farol alto automático e regulagem da intensidade do farol baixo. Tecnologias de ponta até hoje em dia. Nas laterais, vemos uma linha de cintura bem marcante com muitos vincos. Diferente do que acontece com o 3008, que até parece um hatch mais robusto, aqui no 5008 temos um carro mais semelhante a um SUV mesmo. E o que mais chama atenção é a grande área envidraçada, que ajuda muito na visibilidade, o que é um ponto bem positivo para um carro que mede 4,64 metros de comprimento. No dia a dia isso ajuda muito. Alguns outros detalhes, como a coluna C em preto brilhante, a régua cromada que vem dos faróis e sobe para o teto e o friso cromado na parte inferior das portas dão muito destaque para este carro. Os retrovisores são rebatíveis eletricamente e possuem luzes de indicação. E as rodas são belíssimas, possuem acabamento diamantado e são aro 19 com perfil do pneu 235/50. A traseira do 5008, assim como um todo, chama a atenção. É um pouco diferente do que já conhecemos no 3008 e sinceramente eu acho o modelo menor até mais bonito. Aqui de certa forma parece algo bem desproporcional, mas ainda assim é muito bonito. Alguns detalhes são de muito bom gosto, como a barra em black piano na tampa do porta-malas que interliga as lanternas, que são belíssimas também. Possui iluminação em Full LED, exceto pela luz de seta. E a disposição dos LEDs das lanternas é como se fossem as 3 famosas garras de um leão, que de noite dão um grande destaque e bastante charme para este carro. Normalmente as pessoas buscam um SUV para ter uma maior praticidade no dia a dia, tendo uma maior altura em relação ao solo principalmente. E o 5008 manda muito bem, tendo 240 mm ou 24 cm de altura em relação ao solo. E muito importante também é o ângulo de entrada e saída. O ângulo de entrada é de 19 graus, que não é muita coisa, mas evita o carro raspar em lombadas ou em rampas mais íngremes, principalmente quando o carro está mais cheio. E o ângulo de saída é de 29 graus. Partindo para o seu interior, ele é tão fenomenal quanto o exterior. Mesmo sendo um carro que logo fará 10 anos de projeto, ainda parece atual, mais atual até do que vários carros lançados recentemente. A Peugeot chama esse interior de iCockpit, com um design mais minimalista, porém bem elaborado. Alguns detalhes chamam muita atenção até hoje e foram adotados em outros carros da Peugeot, como o volante bem pequeno, que faz com que você enxergue o painel de instrumentos por cima do volante e não pelo meio, como ocorre na grande maioria dos carros. No geral, o carro é muito futurista por dentro. Assim como no 3008, um ponto negativo que eu não achei muito legal e que sentir a praticidade no dia a dia é o acionamento do ar-condicionado, que exige apertar um botão no painel para abrir os comandos do ar-condicionado na multimídia. Isso, além de tirar praticidade no dia a dia, também pode distrair o motorista. Eu particularmente não acho isso muito legal. Eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de todos os comandos físicos bem à mão e bem fáceis de utilizar no dia a dia. Mas o que eu acho legal é que o acabamento desse carro é impecável para a categoria e o preço dele. É um carro que utiliza muito material em soft touch, seja no painel ou até mesmo nos forros de porta, e esse soft touch é mesclado, dependendo do lugar, com o couro. Na área onde você realmente toca, todo o acabamento é de muita qualidade, todo de material macio. Além disso, é um carro muito bem montado, você não encontra rebarbas. Dá para ver que a Peugeot realmente fez um carro muito primoroso e refinado, e é por isso que ele se destaca até hoje em dia. O 5008 foi lançado para ser um modelo melhor no quesito espaço interno e porta-malas. Ele é cerca de 22 centímetros maior que o 3008, o que resulta em um entre-eixos maior de 2,84 metros. A largura dele é de 1,84 metros. Isso significa que ele tem um espaço excelente, principalmente para os ocupantes das 2 fileiras de bancos, sobrando muito espaço para as pernas, para a cabeça e lateralmente. Todos os ocupantes viajam com muito conforto. O que acontece por aqui, como na grande maioria dos carros com 7 lugares, é que os últimos 2 ocupantes da última fileira de bancos não viajam com tanto conforto. Ele até consegue ter um espaço razoável, mas não espere nada de tão bom quanto nas outras fileiras.
Outra diferença em relação ao 3008 está no porta-malas, que no 5008 tem mais de 200 litros a mais. O porta-malas dele tem 780 litros, oferecendo muito espaço para levar qualquer coisa. Porém, essa capacidade é na configuração com 5 lugares. Com os 7 lugares, essa capacidade diminui para 237 litros, o que é quase nada, mas ainda assim é maior do que a capacidade de outros modelos com 7 lugares. E vale a pena comentar que o 5008 tem abertura e fechamento da tampa do porta-malas totalmente elétrico, e você pode fazer esse acionamento apenas relando o pé por baixo do carro. Apesar do 5008 ser um modelo superior, ele tem praticamente a mesma lista de equipamentos do 3008. E assim como todo Peugeot, o que mais chama atenção é a lista de equipamentos e tecnologias. Ambas as versões Griffe e Griffe Pack são equipadas com volante revestido em couro, com controles para o piloto automático, para o painel com uma tela 100% digital de 12 polegadas, com muitas personalizações e configurações do veículo. É um painel bem intuitivo e também conta com as informações básicas, como dados de viagem e médias de consumo, e bate de frente com qualquer painel mais atual. Além disso, o volante também tem controles para o sistema de som, que tem uma tela de 8 polegadas, que curiosamente é menor que o painel de instrumentos. Essa multimídia já conta com todas as principais tecnologias de conectividade e entretenimento. Tem USB, Bluetooth, espelhamento celular e GPS. E algo que a maioria das pessoas buscam hoje em dia é o Apple CarPlay e Android Auto, que também estão disponíveis. O sistema de som também é premium e conta com alto-falantes da Focal. No geral, vai te agradar bastante. Além disso, ele é equipado com os bancos em couro, que tem regulagem elétrica apenas para o motorista, mas com massageador para o motorista e passageiro, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, chave presencial com partida por botão, o teto solar panorâmico, retrovisor interno fotocrômico, faróis e limpadores com acionamento automático, o freio de estacionamento elétrico e muitos outros itens. São praticamente os mesmos equipamentos do 3008, porém o 5008 acrescenta apenas a regulagem de ar para os ocupantes de trás. Uma pena não ser uma zona independente como acontecia no 508, que eram 3 zonas diferentes. Em termos de segurança, aí sim temos algumas diferenças, mas os principais equipamentos de segurança já estão disponíveis de série, como o freio a disco nas 4 rodas com ABS, o cinto de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix, airbags frontais, laterais e de cortina, a câmera de ré, o assistente de partidas em rampas, monitoramento da pressão dos pneus, o controle de estabilidade de tração, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro e dianteiro. Você já estará muito bem servido e não deixa a desejar em nada. Porém, a versão Griffe Pack acrescenta alguns itens de assistência ao motorista, principalmente itens ativos de segurança, como assistente de farol alto, indicador de fadiga, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência e o piloto automático adaptativo. São itens que atualmente eu acho bem interessantes e com certeza vale a pena pagar um pouco mais caro para ter esses itens, pelo menos ao meu ver. Talvez para outras pessoas isso não faça sentido. O 3008, como já era de imaginar, tirou nota máxima no teste de colisão no Euro NCAP, e na época era um dos carros mais seguros do mundo. Não que hoje não seja, mas alguns parâmetros mudaram. Partindo para a sua mecânica, temos uma bem tradicional na linha da Peugeot e Citroën, utilizada em carros desde topo de linha, como o 5008, até mesmo em carros de entrada, como o 208. Isso é muito bom, pois populariza a mecânica e também diminui o custo de manutenção. O motor que ele utiliza é 1.6 THP turbo com injeção direta e já utiliza a corrente de comando, o que diminui o custo de manutenção e aumenta a durabilidade do motor. O ponto negativo se dá por ser um carro ainda monocombustível, não necessariamente por ele apresentar os mesmos problemas que os antigos THP apresentavam, mas sim porque ele já poderia ter sido tropicalizado para o nosso mercado, tendo em vista que até modelos mais antigos da Peugeot tinham esse THP Flex. E vale lembrar que a nossa gasolina poderá ter até 35% de adição de etanol em sua composição. Isso pode acabar não sendo tão legal para um carro turbo e com injeção direta. Ele gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM.
Apesar de ser uma potência ok, é um carro que pesa mais de 1.600 kg. Isso resulta em um peso-potência de 9,48 kg para cada cavalo. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, chamado de TF71SC. É um câmbio super confiável, um dos melhores disponíveis no nosso mercado neste quesito. Ele é fabricado pela Aisin, que é uma marca pertencente ao grupo da Toyota, que é uma referência em confiabilidade. O 5008 faz de 0 a 100 em 10,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 207 km por hora. Normalmente, estamos acostumados a ver esse conjunto mecânico em carros mais leves, como no 208, 308 e até mesmo no 3008, que são carros que demonstram ter um desempenho melhor e são bem conhecidos por isso. Aqui no 5008, por ser um carro bem mais pesado, ele tem um desempenho que é inferior a esses outros modelos. Porém, se você não exige tanto, ainda assim é um carro que tem um desempenho ok, seja na cidade ou na rodovia, ao fazer uma retomada ou ultrapassagens. É um carro que, apesar de não ser uma referência, tem um bom desempenho e ao fazer viagens, por exemplo, você com certeza terá um carro bem seguro em mãos. Em relação ao consumo, apesar de ser um carro com motor pequeno e turbo e ainda contar com injeção direta, temos que lembrar que ele pesa mais de 1.600 kg. Isso significa que dentro da cidade você vai conseguir uma média de 9,5 km por litro, o que de fato não é ruim, mas vale lembrar que esse consumo dentro da cidade também é mais em situações favoráveis. Já o consumo na rodovia de 12,1 km por litro não é ruim também, porém merecia ser um pouco melhor. Mas como eu falei anteriormente, é um carro que não visa muito a economia. Diferente do que acontecia com os Peugeot nos anos 2000, a partir dos anos 2010, ela já deu uma grande melhorada no quesito confiabilidade mecânica. Isso foi melhorando cada vez mais. Se você pegar qualquer Peugeot atual, é certo que você vai ter um carro muito confiável. Lógico, isso se você comprar um modelo com bom histórico de manutenção ou 0 km. Mas assim como todo carro, o 5008 também tem alguns detalhes que você deve ter atenção. Algumas pessoas acabam comentando nos vídeos e falam que todo carro é ruim ou tem muitos problemas. Mas a realidade é que todo carro tem detalhes que você deve ter atenção, pois até mesmo na hora de comprar um modelo, você consegue fazer uma boa pré-compra com essas informações. Além disso, você não terá surpresas. Poderia ser até carros que têm a maior fama de inquebráveis que eu falaria assim todos os problemas, do mais simples ao mais complexo. Mas novamente, não significa que você vai comprar este carro e vai ter todos esses problemas. Mas é bom ficar atento, em alerta, levar esses detalhes em consideração na hora de fazer uma pré-compra. O 5008 utiliza o motor THP que é monocombustível. Alguns anos atrás, o THP mono, em alguns modelos como 308 e 408, significava que você alguma hora precisaria fazer uma manutenção que não era complexa, porém custosa. Alguns desses problemas são bomba de alta pressão do turbo, a válvula de alívio do turbo, tampa de válvulas, válvula termostática. Esses são os principais e talvez os mais custosos. Muitas pessoas até acabam atualizando as peças desse motor mono para o flex. Dessa forma, esses problemas ocorriam muito menos. E apesar do 5008 ainda utilizar o motor mono, por ser um modelo mais novo, ele é idêntico ao flex, é como se viesse já atualizado de fábrica. A única peça que não foi atualizada foi a tampa de válvulas, que só o custo dela, de um modelo atualizado e original, custa em torno de R$ 1.850. Outro detalhe a ficar atento são os retentores de válvulas, que só eles custam em média R$ 263. Realmente, não é uma peça tão cara, porém o custo da mão de obra pode sim acabar pesando, já que é um trabalho mais chato de se realizar e também demorado. De resto, é cuidar bem desse motor. Troca de óleo dentro do prazo e usando a especificação correta, usar combustível de boa qualidade, pois é um motor mais sensível e não gosta de combustível de qualidade ruim. Você não necessariamente precisa colocar uma Podium da vida, que é a gasolina mais cara, porém coloque um combustível de boa qualidade, sem ser aqueles mais baratos. E vale a pena comentar também que existem algumas oficinas aqui no Brasil que já fazem essa conversão do THP monocombustível para o THP Flex, então o carro acaba bebendo de duas fontes. Eu não sei se isso acaba diminuindo os problemas a longo prazo, porém é uma informação interessante que eu quis trazer aqui para vocês e talvez até fazer um vídeo dedicado sobre isso.
Outro detalhe a ficar atento é na suspensão, assim como na grande maioria dos carros importados. Além disso, além de ser importado, é um carro pesado e junto com as nossas maravilhosas pavimentações, principalmente as da cidade, a suspensão dele no geral merece atenção, pois algumas peças podem sofrer um desgaste prematuro, como amortecedores, buchas, bieletas, coxins, molas, então fique atento em todos os detalhes da suspensão, ande no carro. Nos últimos tempos, a Peugeot também tem melhorado muito a elétrica dos carros, que era algo bem criticado e que realmente dava bastante defeito. Aqui no 5008 você tem bem menos relatos, mas é necessário ter atenção e sempre levar em bons profissionais para evitar dor de cabeça com isso. O 3008 ainda teve um recal, que é algo bem simples, mas também deve ser realizado. Até mesmo porque hoje em dia só tem como legalizar o carro se ele não tiver nenhum recal em aberto. O recal que ele tem é do suporte do step, que é necessário aplicar o torque de aperto correto aos pontos de fixação desse suporte ou substituí-los se necessário. Os modelos que precisam realizar esse recal são fabricados entre 5/5 de 2018 e 1/10 de 2018. Faça o recal até porque é algo gratuito de se realizar, só marcar na concessionária. Sobre o seguro, levando em consideração um com cobertura total, a cotação mais barata saiu por R$ 3.565. Já na cotação mais cara saiu por R$ 16.893. Mas vale lembrar que o seguro tem um preço que pode variar sim para cada pessoa, já que depende da idade, do local onde reside, do histórico usando seguros e outros fatores. Se você tem um 5008 e quiser compartilhar quanto você paga no seguro, deixe aí nos comentários para mais pessoas saberem. Normalmente, um Peugeot 5008 tem preço médio no mercado de usados que varia entre R$ 125 mil a R$ 150 mil. É um preço que se assemelha ao do 3008, que já tem um excelente custo-benefício. Se analisarmos o mercado, veremos que nesta faixa de preço dificilmente vamos encontrar um carro do mesmo nível. Vamos encontrar mais SUVs compactos mesmo. Mas apesar disso, será que vale a pena comprar um 5008 no ano de 2024? O 5008, que é basicamente um 3008, vale super a pena. Apesar de ser um carro que não vendeu tanto e até aparentar ser um bicho de 7 cabeças, é um carro que pelo menos em relação à mecânica não é tão complicado. Temos um conjunto mecânico que está disponível aqui no Brasil desde o início dos anos 2010. Você tem bastante oficinas especializadas e muitas peças. O custo de manutenção também é bem compatível com a categoria dos carros e com certeza até acaba se barateando ao passar dos tempos. É bom ficar atento apenas na questão das peças de acabamento. Algumas são até compartilhadas com o 3008, que procurando bem você encontra. Já outras são exclusivas do 5008, exemplo, as lanternas. Mas de resto, eu diria que é até uma opção racional, principalmente se você realmente necessita de um SUV com 7 lugares. Caso contrário, vá no 3008, que você vai encontrar com até mais facilidade modelos, vai ter uma melhor revenda e o seguro também vai ser mais barato. E novamente, apesar desses carros da Peugeot atualmente estarem bem confiáveis, faça uma boa pré-compra. Se puder, pague um bom profissional para fazer isso, pois é um carro que, se não for muito bem mantido, com todas as revisões em dia, com certeza poderá virar aquelas famosas bombas. Muitas vezes o carro é confiável, mas o dono, ao negligenciar a manutenção, deixa esse carro virar uma bomba. O interessante é que a maioria desses carros ainda estão no primeiro dono, que normalmente acabam cuidando mais do carro. Passando aqui para lembrar que você já pode se tornar um membro aqui do nosso canal. Como membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos e antecipados e estará contribuindo para o crescimento do nosso canal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você levaria o 5008 ou se nessa mesma faixa de preço você levaria outro concorrente ou outro carro. Forte abraço, valeu e fui!